João capítulo 20. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava, e lhes disse: levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, porque ainda não sabiam a Escritura que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. Irmãos, até aqui vamos apenas tentar compreender ao máximo a Escritura Santa, e o Espírito Santo fará a obra. Esse texto do Evangelho de João, narrado também pelos outros 3 evangelistas, a ressurreição de nosso Senhor Jesus. Em 1 Coríntios 15 diz: se Cristo não morresse e não ressurgisse dentre os mortos, vã seria a nossa fé. A grande mensagem da salvação em Cristo Jesus é que Ele ressuscitou, é que Ele é Deus, é que Ele tem poder sobre a morte. Aqui está baseada toda a nossa salvação. Se Jesus venceu a morte, Ele pode vencer todas as coisas. Por isso que o Evangelho de Jesus não é palavra tipo assim, budismo, ou assim palavra tipo seixunoye. Fale na frente do espelho palavras positivas. Fala assim, misericórdia. Irmãos, isso não é coisa... Por favor, Jesus não desceu do céu para coisas do gênero. Irmãos, a palavra de Jesus é a palavra de poder que fez alguém levantar do sepulcro e viver para sempre. O sepulcro de Jesus está vazio e é a segurança da nossa salvação eterna. Irmãos, ali diz o outro discípulo a quem Jesus amava. Este é o próprio evangelista João, e ele sempre se refere a si mesmo como aquele a quem Jesus amava. É a versão de Davi do Novo Testamento. Davi era um homem segundo o coração de Deus, e João, o discípulo a quem Jesus amava. Diga glória a Deus. Maria Madalena foi domingo de manhã, muito de madrugada, diz o texto. Com isso concordam os outros evangelistas. Os outros, inclusive, acrescentam que Maria Madalena estava acompanhada de outras mulheres, de Salomé, de Maria, mãe de Tiago, e elas foram para levar especiarias para o embalsamamento do corpo de Jesus, porque Jesus foi sepultado às pressas, porque ele faleceu na sexta-feira, na véspera do grande dia de sábado, no costume judeu, e José de Arimateia e Nicodemos levaram ali os preparativos muito caros, mas às pressas, para sepultar o corpo de Jesus, e todos descansaram no sábado, segundo o costume da lei, que já foi abrogada por Cristo, foi abolida, diz o Evangelho, e Romanos 10 diz assim: o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo o que crê. João 1,16, 17 diz assim: todos nós recebemos a sua plenitude e graça sobre graça. A lei veio por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. No primeiro dia da semana foi ali Maria Madalena e viu a pedra removida do sepulcro. Pelo que se percebe, é um sepulcro para cima, como uma caverna escavada na rocha. Parece que em Jerusalém descobriram um homem chamado Gordon, da Inglaterra, porque em Jerusalém existem 2 sepulcros que acham ser de Jesus. Ninguém tem certeza de qual seja, aliás, isso é de menos importância. Diga glória a Jesus. Por que buscais o vivente dentre os mortos? Perguntaram os anjos às mulheres que ali foram. Irmãos, a pedra removida, Maria Madalena não viu Jesus, foi correndo, chamou os 2 apóstolos que foram ali e não viram o corpo de Jesus e viram os lençóis. Irmãos, Pedro e João foram correndo. Em primeiro lugar, já se nota o interesse muito grande de Maria Madalena, de muito de madrugada ir ver Jesus.
Irmãos, como diz ali o texto, eles ainda não sabiam as Escrituras, que era necessário que Jesus Cristo ressuscitasse dentre os mortos. Está escrito em Oséias capítulo 6, aquilo que a gente canta, né? Vinde, voltemos ao Senhor, pois Ele fez a ferida e a ligará. Ele nos despedaçou, nos sarará. Depois de 2 dias, Ele nos curará, e ao 3º dia, Ele nos dará a vida. Diga glória a Jesus. Estava profetizado que Jesus ressuscitaria ao 3º dia. Estava profetizado em Isaías 53 que Ele haveria de morrer. Só que o texto diz que os discípulos não sabiam as Escrituras. Não que Jesus não tenha dito, porque muitas vezes Jesus falou, mas esse saber quer dizer uma compreensão e uma convicção profunda de alma, uma certeza. Irmãos, porque Salmo 51, 6 diz assim: Tu amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Quer dizer, o nosso Deus só aceita uma verdade enraizada. Tiago, uma palavra em vós enxertada, que é poderosa para salvar as vossas almas. Salmo 119, 11: Escondi a tua palavra no coração para não pecar contra ti. Quer dizer, eles não sabiam ainda numa convicção absoluta que Jesus ia ressuscitar. Ainda havia dúvida. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Diz Tiago capítulo 1, o nosso Deus não aceita a dúvida. Irmãos, então este saber é um saber pela fé, numa convicção absoluta. Irmãos, era a convicção que tinha Noé, que ele tinha certeza que iria vir o dilúvio, sendo que até Noé nunca tinha chovido sobre a terra. Diga glória a Jesus. Quando Noé dizia assim, vai cair água do céu, o povo dizia assim, água do céu? E caiu. Diga glória a Jesus. Então esse saber é uma convicção extraída da fé, numa certeza absoluta. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho, diz Hebreus 11, versículos 1 e 2. Diga glória a Jesus. Irmãos, Pedro e João foram correndo. Este correndo também denota assim um interesse. Era de madrugada. Denota amor. Era um amor imperfeito, mas era amor. Mas como achar amor perfeito aqui nesta terra? Só por uma operação do Espírito Santo, que diz em Romanos 5, o amor de Deus é derramado em vossos corações pelo Espírito Santo. Mas aí não é amor nosso, é o amor de Deus. Diga glória a Jesus. Então eles foram correndo por amor. Lá chegando, encontraram os lençóis. Veja só o que diz o texto. Os lençóis. O que tinha estado sobre a cabeça não estava com os lençóis, mas num lugar à parte. Irmãos, o corpo de Jesus foi envolvido em lençóis, como era o costume antigo. Jesus ressuscitou num corpo glorificado que não estava e nem está mais submetido ao tempo e ao espaço. Tanto que no próprio capítulo 20 de João, mais para frente, Jesus esteve no meio dos discípulos, sendo que todas as portas e janelas estavam fechadas. Jesus se colocou no meio deles e disse, paz seja convosco. Daí Jesus pediu um favo de mel e comeu na presença de todos eles e disse, tocai-me, vede que um espírito não tem carne e osso, como vede que eu tenho. Então era um corpo glorioso, um corpo glorificado. E Jesus ressuscitou e Jesus saiu de dentro dos lençóis, ele atravessou aqueles lençóis, só que não deixou aquilo em desordem. Irmãos, aqui se nota uma operação maravilhosa de Jesus, que até os lençóis em que ele foi enrolado, ele deixou ajeitado. Diga glória a Jesus. Olha o trabalho de Jesus de ressuscitar, atravessar aqueles lençóis, deixar eles dobrados. Diga glória a Jesus. Reparrada cansam da lavaharias, ne canta rida hariastei, porque o nosso Deus é maravilhoso, ele cuida até dos detalhes da ressurreição e ainda deixou a porta aberta para os discípulos entrarem. Ele não precisava tirar pedra. Para ele sair, não. Quem atravessa lençol, quem atravessa a parede, atravessa a pedra.
mas deixou a porta aberta para os discípulos entrarem. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Os discípulos foram ali, viram, versículo 10, tornaram os discípulos para casa. Versículo 11, Maria Madalena estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para ver o sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Disseram-lhe eles: mulher, por que choras? Ela lhes disse: porque levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Irmão, sempre que o texto diz que Jesus apareceu e as pessoas não sabiam que era Jesus, isso aconteceu após a ressurreição de Jesus, porque o corpo de Jesus não era mais desta terra, não era mais desta natureza, era um corpo glorificado. Como diz em 1 Coríntios 15, convém que o que é corruptível se revista da incorruptibilidade e o que é mortal se revista da imortalidade. Então cumprir-se a palavra que diz: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está, ó inferno, o teu aguilhão? Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Então as pessoas não reconheciam, porque já não era mais um corpo dessa existência. Tanto que Jesus só apareceu para os que creram nele, os que criam nele. Diz ali em 1 Coríntios 15, as pessoas de fora não viam mais Jesus. Diga glória a Deus. Jesus disse: o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Jesus disse isso em João capítulo 15. Então Maria viu Jesus, não reconheceu, e Jesus disse, versículo 15: mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelão, lhe disse: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos. Só aqui que Jesus chamou os discípulos de irmãos, porque com a morte e a ressurreição de Jesus, Ele nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus. Como diz em Hebreus capítulo 2, eis aqui a mim e aos filhos que me deu o Senhor. Isaías 8:19. Diga glória a Jesus. Irmãos, nesse texto Jesus já nos chama de irmãos, porque aqui temos acesso pleno ao Pai. Fomos feitos filhos de Deus. E dizer a meus irmãos que eu subo para meu Pai, vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que viram o Senhor e que Ele lhe dissera isto. Diga glória a Jesus. Mas agora vamos entrar num aspecto aqui. Hoje nós iríamos continuar a pregação de 1 Coríntios 8. Mas o Senhor nos deu esta palavra ontem à tarde para ser transmitida hoje. A igreja, a cada um de nós, porque o Senhor quer acertar os nossos ponteiros. Diga glória a Jesus. Irmãos, Maria Madalena, ela chegou ali no sepulcro, viu a pedra removida do sepulcro, ela viu os anjos, ela comunicou o fato aos apóstolos, ela foi com os apóstolos até o lugar, ela viu os apóstolos meio duvidosos, meio céticos, meio hesitantes, se retirando do lugar, e ela permaneceu ali chorando. Apareceram os anjos na frente dela: mulher, porque choras? E nada consolava esta mulher, e ela não sossegou enquanto ela não viu Jesus. Fala, irmão, assim: eu quero ver Jesus. Irmãos, o pecador perdoado, ele tem um vínculo único com Jesus. Irmãos, nessa noite o Senhor quer, pelo Espírito Santo, exaltar Jesus Cristo, nosso Salvador. O pecador perdoado tem um vínculo único com Jesus.
A pedra removida e a ausência do corpo era um sinal. A presença dos apóstolos, autoridades eclesiásticas, a presença dos anjos, poderes espirituais. Mas para um pecador perdoado, nada isso convence. Só Jesus chamando pelo nosso nome é que nos convence, é que nos consola. Diga glória a Jesus. Irmãos, o pecador perdoado, ele só é compreendido verdadeiramente por Jesus. Irmãos, todos nós temos um passado desagradável. Todos nós temos coisas das quais nós nos envergonhamos. Pode ser graves ou pode ser até bobeira, mas todos nós temos. Todos nós temos coisas que gostaríamos que ninguém descobrisse. E quando nós chegamos a Jesus, a gente vem trazendo um fardo enorme. E a gente abre a alma e a gente derrama o coração diante de Jesus e se forma entre nós e Jesus um vínculo singular e único. E só Jesus nos compreende. Só Jesus pode nos conceder o verdadeiro perdão. Repita comigo: o mundo não perdoa. Meu amado, o mundo não perdoa. O mundo não esquece. Os homens não esquecem. E deixe-me falar uma coisa, me dê licença. Nem os crentes esquecem, só Jesus esquece, só Jesus aceita verdadeiramente o pecador, só Jesus restaura e só Jesus ama. Por isso, irmãos, que o crente está na igreja, o crente ama os irmãos, mas vínculo é com Jesus. Diga glória a Deus, é Jesus o nosso Salvador. Por que anjo não consolou Maria Madalena? Porque não foi anjo que salvou ela. Não foi anjo que morreu na cruz por ela. Não convence. Ela queria Jesus. Ela estava atrás de Jesus. Ela amava Jesus. Diga glória a Deus. Irmãos, Maria Madalena tinha sido endemoniada no passado. Veja só, Lucas 8, 1 e 2. Aconteceu depois disso que Jesus andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele, e algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria Madalena, da qual saíram 7 demônios. Irmãos, essa expressão 7 demônios, tudo na Bíblia é muito significativo. O número 7 significa plenitude. Quer dizer, irmãos, que Maria Madalena tinha sido completamente endemoniada, completamente perdida, completamente atravessada, enlameada, suja, imoral, endemoniada mesmo no reino das trevas. Irmãos, 7 demônios quer dizer, ela esteve completamente afundada no pecado. Irmãos, e todas as vezes que na Bíblia se menciona Maria Madalena, se diz: aquela de quem Jesus expulsou os 7 demônios. Está escrito em Marcos 16, 9, um texto que fala da ressurreição, que diz: foi no sepulcro Maria Madalena, da qual Jesus tinha expulsado os 7 demônios. Quem escreveu isso? Quem escreveu o Evangelho de João foi João. Quem escreveu o Evangelho de Marcos foi Marcos. Provavelmente por inspiração e condução do apóstolo Pedro, porque esse Marcos era sobrinho de Pedro, disse Paulo numa das cartas do Novo Testamento. Diga glória a Jesus. Irmãos, e então sempre se mencionava Maria Madalena como, sabe, Maria Madalena, aquela que era endemoniada. Irmãos, só que isso está escrito na palavra de Deus, que foi escrito por homens inspirados pelo Espírito Santo, mas já é um fato que mostra, irmãos, que o mundo não esquece. Irmãos, o mundo não esquece o nosso passado. Por exemplo, alguém que é alcoólatra, passa 20 anos, sempre se diz, sabe o fulano, aquele que bebia, agora ele parou, mas aquele que vivia no bar. Então, irmãos, o mundo não esquece, a história fica ali gravada, fica ali marcada. Só tem um que esquece para sempre, e esse um é Jesus. Meu amado irmão, eu ouço isso, nem apóstolo esquece. Irmãos, e outra, Maria Madalena não tinha muito crédito com os apóstolos. Marcos 16, 10 e 11. Partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com Jesus, que estavam tristes e chorando,
E ouvindo eles que Jesus vivia e que tinha sido visto por ela, não creram. Então, irmãos, Maria Madalena não tinha muito crédito com os apóstolos. Ela sempre era mencionada, aquela que teve 7 demônios. E não, irmãos, em Lucas 24:10 vai um pouco mais longe. E eram Maria Madalena, Joana e Maria mãe de Tiago e outras que com elas estavam e que diziam essas coisas aos apóstolos. Mas as suas palavras lhes pareciam como desvario e não creram. Irmãos, o mundo é assim, a pessoa fica marcada. Porque Maria Madalena tinha sido endemoniada, eles disseram assim, não, ela está meio desequilibrada, ela está vendo coisa. Ela disse que Jesus vive. Irmãos, esses eram os apóstolos, homens de Deus, autoridades eclesiásticas que diziam. Diga glória a Jesus. Irmãos, aqui então tem uma coisa muito profunda para nós compreendermos. Você precisa compreender isso. Fala assim, você precisa compreender. Mas o Senhor quer falar conosco, o Senhor quer nos dar um direcionamento certo como igreja de Jesus. Diga glória a Deus. Repita comigo, as autoridades eclesiásticas não substituem Jesus. Nunca, nunca. Maria Madalena chamou apóstolo. Eles não deram muito crédito e foram embora. Irmãos, ela que chegou primeiro no sepulcro. No Evangelho de João só menciona o nome dela, em Lucas menciona as outras. O que dá a entender é o seguinte, que ela chegou primeiro, que ela que presenciou isso, que ela que foi atrás dos apóstolos, as outras estavam meio assim, só de acompanhante. Ela que falou com Jesus, ela que chorou, ela que era ali o personagem principal, ela foi a primeira pessoa para quem Jesus apareceu depois de ressurreto dentre os mortos. Não foi nem para Pedro, nem para João, foi para Maria Madalena, da qual saíram 7 demônios. Diga glória a Jesus. Tem uma lição profundíssima que nós não podemos esquecer nunca mais. A autoridade eclesiástica não substitui Jesus, nem bispo, nem pastor, nem apóstolo, ninguém. Quem salvou Paulo no caminho de Damasco não foi nenhum apóstolo, foi o próprio Jesus. O próprio livro de Atos dos Apóstolos é uma prova de Deus trabalhando apesar das autoridades eclesiásticas. Irmãos, a religião muitas vezes é uma teia, que é uma cadeia que impede o mover de Deus. O judaísmo foi a maior pedra no sapato de Jesus, que sempre impediu, e do apóstolo Paulo, apóstolo dos gentios também. Irmãos, a religião pode ser um impedimento muito grande. Diga glória a Jesus. Só Jesus que nos compreende. Fala para ela assim, só Jesus. Só Jesus que entende, só Jesus que salva, só Jesus. Irmãos, as igrejas, ouça isso, irmãos, é aqui que o Senhor quer nos redirecionar. Irmãos, as igrejas, até as igrejas, querem funcionar na base do desempenho. O fulano entrou aqui na igreja, ele está se saindo bem, ele é um bom crente, então ele merece. Aquele outro não. Aquele lá está meio fraco. É só Jesus que nos entende. Só Jesus. Irmãos, até as igrejas querem funcionar na base do desempenho. Ouça isso. Todo mundo só quer os bons. Até as igrejas querem os bons crentes. Os fracos, os tortos, os esquisitos, não. Esse não. Esse aí no passado já foi endemoniado, deu pano para a manga, sabe? Olha, sei não, esse é melhor você ficar com o pé atrás. Só Jesus não fica com o pé atrás. Só Jesus. Fala para assim, só Jesus. Só Jesus. Só Jesus que perdoa de verdade. Irmãos, o mundo só quer os bons. E as igrejas só querem os bons. Só querem os que não dão problema nenhum. Os doutores. As igrejas só querem quem tem dinheiro. Quem dá problema, não quer, não. E isso aí só dá trabalho. Jesus quer. Fala assim, Jesus quer. Jesus quer. Irmãos, o Senhor quer falar conosco hoje. Ouça o que o Espírito Santo de Deus diz. Repita comigo, Jesus é único. Único.
Irmãos, por que Maria Madalena não se conformou com a pedra tirada do sepulcro? Nem com os anjos, nem com os apóstolos. Por quê? Porque graça é só Jesus que tem. Repita comigo, graça só Jesus tem. Dê uma salva de palmas a Jesus. Sindi conta rida, rádio conta lava suda, rádio conta rida, hariastei. Repa rádio conta lava suda, rádio conta rida, harias. Irmãos, a igreja é composta de pessoas que, por causa da influência da sociedade, começam a agir também na base do desempenho. Na igreja eu só quero assim amizade com os que são bonzinhos, assim. Aqueles que não, eu vou assim ficar meio de longe, né? Porque é uma coisa meio esquisita, assim. Então não. Não, aquele já aprontou, hein? Irmãos, eu estou pregando pelo Espírito Santo. O que eu estou falando é contrário até o que eu digo. Mas seja sempre Deus verdadeiro. Deus verdadeiro. É contrário até o que eu digo pessoalmente, mas o Senhor está falando comigo primeiro. Diga glória a Jesus. Se alguém acha que eu em pregação fico dando indireta, então hoje é para mim. Fala assim, viu? Diga glória a Jesus. Não, eu vou ficar um pé atrás com essa pessoa, porque eu já aprontou. Jesus não fica. Jesus não ficou. Jesus perdoa de verdade. Esquece de verdade. Quem queria se propor a edificar numa igreja universal, queria aparecer em primeiro lugar para uma mulher com um passado desgraçado? Jesus se dispõe a isso. Fala assim, viu? Jesus formou uma igreja nesta base, e é com esta base que ela vai continuar. Irmãos, igreja sem graça não é igreja. Dê uma salva de palmas a Jesus. Diga glória a Jesus. Irmãos, Maria Madalena não se conformou com pedra tirada, nem com apóstolo, nem com anjo, porque graça que perdoa, graça que aceita, graça que esquece, graça que recebe, graça que reconstrói, graça que recomeça, graça que valoriza, graça que entende. Só Jesus tem. Diga glória a Jesus. Irmãos, Jesus nos conhece, nos perdoa de verdade, nos recebe e nos dá valor. Diga glória a Jesus. E Ele nos quer. Fala para os irmãos assim, Jesus nos quer. Irmãos, o que tinha em Jesus para Maria Madalena não se conformar com nada, mas nem com anjo? Irmãos, o texto é profundo porque aparecem 2 anjos. Qualquer pessoa meio fascinada já, para Maria Madalena, anjo. Eu quero Jesus. Diga glória a Deus. Porque a Bíblia diz que nem anjo entende a graça de Jesus, para as quais coisas os anjos bem desejam atentar. Diga glória a Jesus. Ela queria graça. Diga glória a Jesus. Irmãos, graça é a maravilha de Deus, que aceita as pessoas tortas e as endireita e confia e dá crédito. Irmãos, os apóstolos não davam crédito, Jesus deu. Porque apareceu e disse, vai dizer para os apóstolos que eu ressuscitei. Jesus acreditava nessa mulher. Diga glória a Jesus. Pode dizer. Diga glória a Jesus. Graça. Irmãos, o que tinha de diferente? E o que tem de diferente? Irmãos, as religiões só querem gente boa.
Pergunta se a religião quer os tortos, não quer. Pergunta se os religiosos querem os esquisitos e os problemáticos, não quer de jeito nenhum. Só Jesus quer, e quer de verdade. Irmãos, o que esses textos mostram é que Maria Madalena foi endemoniada, foi liberta por Jesus, mas continuava uma pessoa com aquelas características, não era mais torta nem perdida, mas tinha, lógico, as consequências emocionais de uma vida passada, de forma tal que os discípulos acharam que era desvario. Quer dizer, irmãos, o Senhor continua, Ele preserva a nossa personalidade, mesmo estando fragilizada por um passado, mas Ele preserva e aceita e ama. Diga glória a Jesus. Irmãos, graça de Jesus. Irmãos, o que é a graça de Jesus? É o poder, a dispensação de Deus, que conversa com a mulher samaritana, uma mulher de um monte de maridos, conversa sobre coisas espirituais, conversa sobre a adoração a Deus com uma perdida, com uma devassa. Só Jesus faz isso. Diga glória a Deus. Os religiosos passam todos, olha o tipo. Jesus conversa com esses tipos. Fala assim, viu? Diga glória a Jesus. Irmãos, a graça de Jesus é aquela dispensação, é o favor de Deus que não atira pedras na mulher adúltera. Diga glória a Jesus. Fala assim, Jesus não atira pedras. Isso é graça. Fala assim, isso é graça. Irmãos, graça é Jesus chegar e perguntar para Pedro sobre amor, após Pedro ter negado 3 vezes Jesus. Graça é Jesus chamar Judas Iscariotes de amigo. Graça é Jesus libertar o gadareno, mesmo sendo expulso de Gadara. Graça é Jesus tocando no leproso. Graça é Jesus comendo e bebendo com publicanos e pecadores. Graça é Jesus chamando pescadores para serem os seus seguidores mais próximos. Graça é Jesus andando no meio dos pobres. Nele canta lavarrada, cansunderidias, reparrade conta ridias. Irmãos, Isaías 53 diz assim: e pelos transgressores intercede. Não diz intercedeu, diz intercede. Quem que intercede pelos tortos desse mundo? Jesus. Fala assim, Jesus. Mas isso é graça. Graça é o favor de Deus que salva ladrões, que Jesus salvou. O Zaqueu salvou o ladrão da cruz. Irmãos, graça é Jesus aceitando o culto de uma prostituta. Diga glória a Jesus. Irmão, se uma prostituta entrasse numa igreja evangélica chorando, todo mundo assim, sei não, se ela veio caçar homem aqui. Jesus aceita, é graça. Fala assim, é graça. Prostituta, devassa, perdida, a mulher estava usando. Para os costumes da época era visível, porque o homem disse, se Jesus fosse profeta, sabia quem que é essa, porque era visível e notório que era uma pecadora. E Jesus aceitou as lágrimas e aceitou aquela mulher lavando os pés de Jesus. Ele canta, rida, rádio, conta, lava, suridias, repa, rádio, conta, lava, suridias, rádio, conta, ridias. Diga glória a Jesus. Não esmagará a cana trilhada, nem apagará o pavio que fumega, diz em Isaías 42. Irmãos, graças a Jesus se hospedando com os samaritanos, diz em João 4. Mateus 9, os fariseus vendo isso disseram aos seus discípulos: por que o vosso mestre come com publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Ide e aprendei o que significa misericórdia quero, e não sacrifício. Diga glória a Jesus. Irmãos, é graça de Jesus. Irmãos, dentro da igreja, até entre nós ficamos avaliando: esse é bom, esse não é, eu quero esse eu não quero. Jesus não é assim. Diga glória a Jesus.
Irmãos, essa pregação não é desculpa para continuar no pecado, porque Romanos 6 diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos no pecado, estamos mortos para o pecado, como, pois, continuaremos a viver nele? Ou não sabeis que todos os que foram batizados em Jesus Cristo foram batizados na sua morte? Para que assim como Cristo ressuscitou dentre os mortos, assim andemos nós também em novidade de vida. Um pouquinho mais para frente diz: porque o pecado não mais terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Diga glória a Jesus. Agora, irmão, sabe o que se aprende nesses textos sobre o fato de Maria Madalena ter sido endemoniada, isso sempre ser lembrado? Irmãos, o pecador perdoado, ele deixa de ser pecador, mas ele está longe de ser perfeito. Não tem uma personalidade perfeita, não tem uma forma de se expressar perfeita. Mas Jesus aceita, compreende, vai endireitando e tem paciência, e vai caminhando e confia e valoriza e quer. Fala assim: Jesus quer o pecador. Diga glória a Jesus. Irmãos, isso é graça de Jesus. Irmãos, os apóstolos foram ao sepulcro, olharam, assim examinando, secar o assunto. Vamos ver o que aconteceu aqui, não sei o que, não sei o que. Não entenderam nada, não viram nada, viraram as costas e foram embora. Quem ficou? A Maria Madalena, a torta, a maluca, ficou. Ela que chegou primeiro e ela que saiu por último. E ela que viu Jesus. Diga glória a Deus. Os discípulos muito racionais, a Maria Madalena chorando: eu quero Jesus, eu quero Jesus. Irmãos, ela ficou. Irmãos, ela foi correndo atrás dos apóstolos. Os apóstolos não lhe adiantaram de nada. Quer ouvir uma verdade meio dolorida? Muitas vezes as pessoas da igreja não nos servem para nada. Fazem misericórdia. É só Jesus, meu amado. Só Jesus. Por isso, meu amado, que você tem que ser crente em Jesus. Porque quando você entra na igreja, você entra com o amor de Jesus. Você não fica esperando receber dos irmãos o que só Jesus te dá. Porque Jesus tem graça para te dar. Diga glória a Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Porque vós sois feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Efésios 2, de 8 a 10. Diga glória a Jesus. Os apóstolos não deram crédito, mas que ela viu Jesus, ela viu. Diga glória a Deus. Irmãos, por isso que a igreja é um mistério da parte de Deus, porque parece uma organização humana, mas se você vem aqui para se fixar na organização humana, isso vai te decepcionar, porque que os apóstolos não supriram o que Maria Madalena precisava. Diga glória a Jesus. Quem expulsou o demônio dela não foi Pedro, não foi João, foi Jesus. Quem te salvou não foi ninguém, não foi o pastor, não foi o diácono, não foi o presbítero, não foi ninguém, foi Jesus. E cá para nós, o que eu estou falando deprecia os crentes, pior para nós. Mas tem hora que nem os crentes nos entendem, mas Jesus entende. Sabe qual o segredo de Maria Madalena? É que ela amava de verdade Jesus, amava para valer. O que ela queria era Jesus. Dê uma salva de palmas a Jesus. Diga glória a Jesus. Irmãos, ontem à
tarde eu precisei ir à chácara para pegar uma coisa, estava voltando, e no caminho o Senhor foi me falando o tempo inteiro sobre isto. Irmãos, o Senhor me falou o seguinte, que o que está faltando nesta igreja é graça. Graça de Jesus. Diga glória a Deus. Alguém pecou? Você está tirando pedra? Com quem você aprendeu isso? Pergunta, irmão, assim, com quem? Está faltando graça, meu amado. Eu não confio mais nessa pessoa. Você aprendeu com quem isso? Com Jesus? Não foi. Irmãos, a graça vira um grupo de religiosos insuportáveis. Precisa graça. Graça. Graça é poder que recebe filho pródigo. Não seja irmão de pródigo, mas olha o que ele fez. Faz misericórdia. Falta graça. Graça é poder de Deus que recebe a ovelha perdida. Irmãos, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Com amor eterno te amei, amorável benignidade te atraí. Jeremias 31:3. Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas 19:10. Jesus não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Mateus 20:28. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. João 15:13. Jesus, tendo amado os seus, amou-os até o fim. João 13:1. Jesus amou até Judas Iscariotes. Fala para assim, Jesus amou Judas. Amou de verdade. Diga glória a Jesus. Feche os teus olhos. Glória a Jesus. Se é preciso caminhar mais uma milha, contigo eu vou. Se é necessário entregar de novo a túnica, contigo eu dou. Se amar quando tudo está errado, vou sempre amar. Certamente o meu silêncio fala mais alto. Viver contigo é pisar nos espinhos e na hora da dor sorrir e cantar. Viver contigo é saber que um Judas a qualquer momento o rosto vai beijar. Sonhar contigo é pisar no sangue, mas não entregar minha cruz a ninguém. Vencer contigo é chorar de alegria, levantar o troféu da vitória que vem. É bom te amar, Senhor, sentir o teu amor, Jesus, o teu amor. É bom te amar, Senhor. Canta lava suda, rádio conta riba, rádio cansa.